Neste exercício de número 1, nós vamos revisar os conceitos de balanço de massa com reação química, utilizando para isso o grau de avanço de reação. As células combustíveis fornecem uma fonte de energia alternativa atraente. Elas necessitam de um fluxo de alimentação de H2 para operar. Considere uma célula combustível baseada na conversão direta de metanol para formar gás hidrogênio. Então, nós temos a seguinte reação química. 1 mol de água na fase gasosa, mais 1 mol de metanol também na fase gasosa, resultarão em 1 mol de dióxido de carbono, mais 3 mols de gás hidrogênio. A reação é realizada a temperatura de 60 graus Celsius e sob baixa pressão, com o dobro de alimentação de água em relação ao metanol. A extensão da reação em equilíbrio é Xi igual a 0,87 mol. Pergunta-se: quantos mols de hidrogênio podem ser produzidos por mol de metanol na alimentação? E qual a fração molar do gás hidrogênio na saída desse reator? Então agora vamos transcrever para a folha-resposta as informações mais importantes desse enunciado. Então nós temos a reação química que já foi fornecida no enunciado, a temperatura igual a 60 graus Celsius, o grau de avanço da reação na condição de equilíbrio, que equivale a 0,87 mol. Não esqueça que o Xi tem unidade e é a mesma unidade de número de mols. E temos também uma informação referente ao número de mols dos reagentes que entram nesse reator. Ou seja, o número de mols de água, inicialmente, equivale ao dobro do número de mols do metanol. O nosso objetivo com esse problema é determinar o número de mols de H2 produzidos por mol de metanol alimentado, bem como a fração molar do H2 na saída do reator. Como nós temos um gás, então nós vamos representar a fração molar desse gás como Y de H2. Vamos inicialmente escrever a equação do balanço de massa com reação química, ou seja, o número de mols da espécie que deixa o reator é igual ao número de mols dessa espécie I que entra, mais a multiplicação do coeficiente estequiométrico de I vezes o grau de avanço da reação. E agora nós podemos reescrever essa equação, que é geral para I espécies, para cada uma das substâncias envolvidas neste problema. Então, para a água, nós temos o número de mols de água que deixa o reator é igual ao número de mols de água que entra, mais o coeficiente estequiométrico vezes o Xi. Para o metanol, nós temos o número de mols de metanol que deixa o reator, igual ao número de mols de metanol que entra, mais o coeficiente estequiométrico, vezes o Xi. E de forma semelhante, nós podemos escrever as equações para o CO2 e para o H2. E agora, com essas equações, nós podemos colocar algumas simplificações relativas ao problema. Com relação aos produtos, nós sabemos que não há entrada de CO2 nem de H2 no reator. Uma das perguntas deste problema refere-se à quantidade de H2 produzido por mol de metanol. Por isso, vamos utilizar uma base de cálculo de que o número de mols de CH3OH inicial equivale a 1 mol. Com base nisso, nós podemos reescrever a equação para o balanço de massa da água usando a seguinte informação. Como o número de mols de água é o dobro do número de mols de entrada do metanol, então nós vamos ter 2, coeficiente estequiométrico da água. Veja que aqui nós temos 1 mol de água entrando, então o coeficiente estequiométrico da água é menos 1, e nós temos o grau de avanço da reação, que é 0,87. Então, no equilíbrio, nós teremos 1,13 mol de água. Para calcularmos o número de mols de metanol no equilíbrio, nós faremos 1 mol referente à nossa base de cálculo, o coeficiente estequiométrico do metanol também é menos 1,
e o grau de avanço 0,87, o que resulta em 0,13 mol de metanol na saída do reator. No caso do CO2, nós temos 0 mols entrando, coeficiente estequiométrico mais 1, porque ele é produto, e grau de avanço da reação 0,87. Então, na saída, nós teremos 0,87 mol de CO2. E da mesma maneira, nós temos 0 mols de entrada de H2, mais coeficiente estequiométrico dele positivo, 3, vezes o grau de avanço da reação, e nós teremos a produção de 2,61 mols de gás hidrogênio. Então, aqui nós já conseguimos responder a primeira pergunta deste problema. Quantos mols de gás hidrogênio são produzidos para cada mol de metanol adicionado ao reator? Então, a resposta é 2,61 mols de gás hidrogênio. E agora, para calcularmos a fração de H2 na saída do reator, nós devemos fazer o número de mols de H2 dividido pelo número de mols totais. Então, nós teremos 2,61 dividido por 1,13 mais 0,13 mais 0,87 e mais 2,61, o que equivale a 0,55. Então, nós temos uma porcentagem de 55% do que sai da corrente do reator equivale a gás hidrogênio. E desta maneira, nós concluímos este exercício que visava revisar contigo as informações sobre o balanço material com reação química e especialmente a utilização do grau de avanço da reação e a correta colocação dos coeficientes estequiométricos tanto dos produtos quanto dos reagentes. Se você ficou com alguma dúvida na resolução deste exercício, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like.